A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Muito bem, minha gente. Hoje, segunda-feira, e nós, como sempre, de volta, graças a Deus, para darmos continuidade a esse ciclo virtuoso de entrevistas aqui na Hora do H. Para quem ainda não sabe, principalmente as pessoas que estão nos vendo fora do estado do Amazonas, nós iniciamos uma série de entrevistas com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje nós recebemos uma personalidade da política do Amazonas. Ele já foi prefeito 2 vezes, ele também foi superintendente da SUFRAMA e senador da República. Eu estou falando do pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento. Uma pessoa com quem a gente priva de boa e fraterna amizade. Então, todos nós aqui no Portal do Orlando estamos muito satisfeitos em recebê-lo aqui, porque fazia tempo que a gente não conversava e nós já conversamos muitas vezes em priscas épocas. Há muito tempo que a gente vem entrevistando o Alfredo Nascimento sobre diferentes assuntos ao longo de toda a sua carreira política. Antes de começar essa entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, nós já queremos lembrar a vocês o seguinte, e a minha veemência continua, é o seguinte: o vírus que está ainda passeando por Manaus, está solto em Manaus, o coronavírus, ele é um vírus assassino, ele mata. Então, se você facilitar, se você abrir a guarda, você não vai se dar bem. E tem muita gente em Manaus fazendo isso. Olha aí, vocês viram, né? A Ponta Negra fechou, está fechada. Sabe por quê? Eu preciso dizer aqui por que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, fechou a Ponta Negra? Não preciso. Não vou dizer também, porque não precisa dizer. Todos nós sabemos por que ele fez isso. Então, minha gente, não demole. Esse vírus é mortal. Ele é um vírus, o coronavírus é um vírus assassino. Quem avisa, amigo é, tá? Por favor, fique esperto. Fique muito esperto. Meu prezado Alfredo Nascimento, seja mais uma vez bem-vindo ao Portal do Holanda e como é bom, mais uma vez a gente bater um papo, bater uma conversa. Isso, né? Coisa boa. E você agora embarcando numa nova missão, quer dizer, uma missão que já é bem conhecida, porque já foi prefeito 2 vezes, né? Tá tudo bem, Alfredo? E uma, em 88, quando você fez a primeira entrevista comigo, eu era prefeito interventor, então eu fui 3 vezes. Só. Em 88, ele... eu não falei, quer dizer, não estou contando que foi o prefeito interventor. Isso, em 88 foi quando eu lhe entrevistei pela primeira vez. Éramos muito jovens. E todos nós. Prazer estar aqui, Roberto, prazer revê-lo. Você está bem? Está bem? Está se cuidando? E me sentindo bem também. Eu estou aqui sem máscara porque há todo um cuidado para que eu esteja aqui. Sim. Minha máscara está guardada aqui, porque eu cheguei com ela, mas você é protegido, entra aqui. Não tem contato com ninguém. Não tem contato com ninguém. Beleza, prazer estar aqui contigo para falar dessa nova aventura na minha vida, que não é aventura, é um desafio, mas um desafio que eu pressuponho seja um desafio em que eu posso colocar toda a minha experiência, toda a minha vivência, a experiência de ter sido prefeito 3 vezes, a experiência de ter sido ministro de Estado, de ter sido superintendente da Zona Franca de Manaus. Eu acho que eu estou preparado para ajudar a minha cidade, para passar esse período desse vírus assassino, que eu gostei da definição. Algumas pessoas às vezes não levam tão a sério. E nós estamos vivendo uma pandemia que mata, que destrói pessoas, que destrói lares. Tem que se cuidar. Tem que lavar as mãos, usar álcool, usar máscara. A máscara é fundamental, porque é uma forma que você tem de não transferir esse vírus. Nós estamos ainda vivendo uma pandemia, pedindo a Deus para surgir logo a vacina, para que a gente entre no ano que vem saindo dessa pandemia, porque o único remédio é esse, né? Esses remédios paliativos que a gente toma, eles têm indicação, mas não têm certeza, não é para curar. O lance é a prevenção mesmo, né, Alfredo? É a prevenção mesmo. Me diga uma coisa, prefeito de Manaus, como interventor e 2 vezes eleito pela vontade soberana dos habitantes, né, de Manaus.
Falta eu entrevistar, salvo engano, mais um só pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Todos passaram por aqui. Eu queria lhe perguntar o seguinte, baseado no que eles falaram, é realmente, segundo tudo que foi citado aqui, envolvendo educação, transporte público, envolvendo segurança e outros assuntos, é um grande abacaxi você assumir a Prefeitura de Manaus. E alguns até deixaram a impressão, Alfredo, que nada foi feito, que tudo ainda está por fazer, que parece assim que a cada mandato de cada prefeito é feito um pedacinho, e depois faz outro pedacinho, quer dizer, é desse tamanho, mas cada prefeito faz um pedaço, quer dizer, o problema não acaba. Por que você quer voltar a ser prefeito de Manaus e qual é a tua maior motivação? Qual foi a força propulsora para você decidir, Alfredo? Pronto, eu vou me candidatar mais uma vez à Prefeitura de Manaus. Beto, eu tenho que contar uma historinha, né? Primeiro, eu conheço números, eu conheço orçamento, eu conheço finanças públicas, porque eu fui secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, secretário municipal de Finanças, e há que se considerar que as coisas que foram feitas e funcionam bem, ou estão começando a funcionar bem, elas têm que ser continuadas. O comum, infelizmente, na política brasileira, é quem entra, é adversário e vai lá, interrompe aquilo, não acontece mais nada e vai começar tudo de novo. A cada mandato novo é um começo novo. Eu penso diferente. E é por isso também que eu aceitei o desafio de continuar o trabalho que o Arthur está fazendo. Tem falhas? Tem. Falta muita coisa? Falta. Mas o Arthur fez coisas, eu vou citar uma, por exemplo, ele promoveu o equilíbrio fiscal da Prefeitura. A Prefeitura está financeiramente arrumada. A Prefeitura não tem dívida, a Prefeitura está pagando os salários. Aquela história de os cofres estavam vazios, a Prefeitura no buraco economicamente, isso não existe. Não existe, não existe. E eu estou te falando porque eu verifiquei os números da Prefeitura. E ocorreram evoluções em determinados setores da Prefeitura. Vou citar, por exemplo, a educação. O Arthur, quando assumiu a Prefeitura de Manaus, a educação, o IDEB nosso, o Índice do Ensino Básico, né? Ele era o 23º colocado entre as 27 capitais. Hoje é 9º. Houve crescimento? Houve. Então não tem que começar de novo, tem que partir do 9º lugar para chegar primeiro. É assim que eu enxergo a administração pública. Hoje, a gente tem problemas sérios de saúde. Aliás, o maior desafio que eu avalio ter como prefeito, e a minha experiência me permite dizer isso, é exatamente cuidar de três coisas. Três coisas. Tem problema no transporte coletivo? Tem. Eu sei como resolver, porque eu já resolvi uma vez. Eu, quando fui prefeito de Manaus, fui 2 vezes o melhor prefeito do país, porque eu resolvi coisas, de forma simples, mas eu resolvi. Então, nós temos 3 problemas. A pandemia que está aí, matou muita gente, deixou muitas famílias destruídas, gerou um desemprego horrível para a população. Manaus tem muitos desempregados. Fechou muita pequena empresa, muita micro e pequena empresa. Então, o meu maior desafio é trazer de volta, por exemplo, na saúde, o Programa Médico da Família. Que se esse programa existisse hoje em Manaus, as mortes teriam sido em número absolutamente menor, porque o médico ia estar no bairro atendendo a pessoa em casa e entregando o remédio. Aquele projeto com as casinhas nos bairros, isso, é um projeto que foi da sua administração? Da minha administração. Então, assim, e eu tenho que promover... Isso foi desmantelado? Desmantelado, acabou, não existe mais. O que é um absurdo, porque é prevenção. Não se faz uma boa saúde, não se presta um bom serviço de saúde, Humberto, se você não tiver prevenção. O que é a prevenção? É evitar a doença e controlar as doenças existentes. Qual é a filosofia do Programa Médico da Família? 1. Controlar as doenças existentes. Quem tem diabetes recebia todo mês o seu remédio em casa. Furava o dedinho e media a que pontos, que pé estava a diabetes da pessoa. Quem tinha pressão alta recebia o remédio em casa. Quem era portador de deficiência recebia o remédio em casa. Porque há uma cobertura daquela área por esse serviço de saúde. E você evita doença, quando você previne coisas. E Alfredo, você, sendo eleito prefeito, você vai instituir o projeto novamente, imediatamente? Imediatamente. É uma coisa que você quer fazer de imediato? Eu vou tentar explicar. Vou explicar. Hoje há uma cobertura na cidade de Manaus, o Arthur conseguiu isso, e normalmente isso é abandonado quando não tem continuidade, ele alcança 64% da população.
A gente tem que chegar a 75%, 80%, que é o número de pessoas, o percentual de pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, que não tem plano de saúde, né, ou que paga particular. Essas pessoas que precisam da saúde pública precisam dessa cobertura. E você não tem cobertura em todas as áreas de Manaus. Nessas áreas descobertas, você tem que trazer de forma mais moderna um serviço de saúde para atender a população lá na ponta. Isso vai acontecer e o pronto-socorro, a doença especializada, o pronto-socorro vai esvaziar. Claro que vai ter casos que são do pronto-socorro. Então, assim, esse é o primeiro desafio, é a saúde. Eu tenho que trabalhar muito com isso, eu sei trabalhar com isso, porque o meu projeto foi premiado nacionalmente. Né? Esse projeto, eu fui a Cuba conhecer, lá eu conheci, me apaixonei pelo projeto e trouxe para cá. Infelizmente, não teve continuidade e acabaram com o programa Método da Família, porque quando você faz uma coisa boa, politicamente parece com você. Quem entra no teu lugar quer acabar. Aí o pessoal fica se lembrando do prefeito anterior. Sobre essa questão terrível do transporte público em Manaus, muito ruim. Que é um sofrimento diário para milhares de pessoas. Por exemplo, ontem eu vi 2 ônibus, eu fico chocado. Você Todo viu 2 dia quebrados, você vê. eu vi 3 eu vi no deslocamento. Eu vi 2. Agora, vindo para cá, tem lá um problema ali no Coroado, estão ajeitando uma tubulação, e lá na frente tem um ônibus parado. Quer dizer, como é que você vai solucionar isso? E quanto tempo você acha que você soluciona isso? Olha, tem algumas coisas. Quer dizer, um câncer que vem, né? Aí parece que não tem cura. Teve cura na minha época. Eu implantei um sistema de corredor exclusivo que funciona no mundo inteiro, menos em Manaus. Isso aí também foi desmantelado? Foi desmantelado. Por quê? Porque era a minha cara. Né? Parece com o Alfredo, vai desmantelar. Mas eu estou falando porque em relação a mim, não. É um governo que não tem continuidade, ele é interrompido. Só tem 2 soluções para resolver o transporte coletivo. 2. Aqui no Brasil, especialmente. É o corredor exclusivo ou o metrô. O metrô é uma obra cara e os nossos políticos, a política brasileira, não tem cultura para fazer obras demoradas. Por causa da interrupção. Entra o cara, um metrô, 4 anos, aí faz 5 quilômetros. Aí vira obra abandonada, né? Obra abandonada, elefante branco, denúncias, sim. Entendeu? O que é um absurdo. Em países mais desenvolvidos, onde a política é mais desenvolvida, essas obras são continuadas, porque é uma obra que pertence à população e vai melhorar a vida da população. E o corredor exclusivo, tem umas coisas aqui que são... Eu já resolvi uma vez e vou resolver de novo. Vou te dizer por quê. Esse corredor exclusivo tem uma faixa azul pintada no chão. Aquele corredor só é para circular ônibus. Não é? Você já reparou que o lugar que tem menos ônibus é ali? Claro, mas é óbvio, isso é verdade. É? E eu até sei por quê, tá? Porque a porta está do lado errado. Exato. Eu vou chamar todo mundo, vou dizer, meus filhos, as coisas mudaram e vocês vão ter que se adaptar à nova regra. É assim, é desse jeito. Tem 9 empresas em Manaus. Eu quero trabalhar com as mesmas, mas vai ter que ter dinheiro para renovar a frota. Eu vou ter o controle da receita. Alfredo, você acha que, por exemplo, está sendo anunciado agora 300 novos ônibus? Alivia. Isso resolve ou alivia? Não, alivia. Ônibus novo resolve alguma coisa? Não é só ônibus novo, não. Ele tem que ter ônibus novo em quantidade suficiente para ter a frequência que atenda a população. Por exemplo, aqui no bairro do Japim, se moram 1000 pessoas, você tem que ter uma quantidade de ônibus de tantas e tantas horas. Isso é feito agora não, né? Não tem mais isso, não tem. Então, assim, você tem que ter velocidade no sistema. Esses terminais de integração, eles são feitos para serem municiados por linhas troncais que levam para aquele terminal, e esse terminal, de forma mais rápida, chega ao centro da cidade. É assim no mundo inteiro, para atingir uma velocidade entre 25% e 30% de velocidade. Hoje está a 12 km por hora, o que é um absurdo. Então não tem velocidade, não tem quantidade e são velhos os ônibus. Como é que ajeita isso? Deixando as coisas muito claras. A prefeitura hoje paga 13 milhões de reais para subsidiar o transporte coletivo. Isso mensal? Mensal. Mensal. Pra você ter uma ideia de grandeza, a Secretaria de Infraestrutura gasta 15 milhões por mês para fazer a infraestrutura da cidade. Então, é muito dinheiro. Por mês, 15 milhões. É muito dinheiro. Dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos. Mas isso, em tese, é para pagar as concessões que são feitas. Por exemplo, o idoso, meia passagem.
mas eu vou dar uma ajeitada nesse negócio, está gastando muito. É possível ajeitar, Alfredo? É possível, eu sei ajeitar, eu já fiz isso uma vez, Humberto. Eu vou fazer de novo, eu vou resolver o problema de transporte coletivo. Alfredo, uma coisa. Teve gente que veio aqui, olha, um prefeito prometeu 1000 creches e não construiu nenhuma. Aí o Arthur prometeu 110, só construiu 22. Você se atreve a dizer aqui agora, eu vou resolver esse problema de creche em Manaus? Porque entra a eleição, sai a eleição, entra candidato, sai, e todos prometendo, e lá estão as creches sem ter concluído. O que você acha que pode fazer sobre creches aqui em Manaus? Primeiro, eu fiz diferente quando eu era prefeito. Quando eu fui a Cuba conhecer o programa Método da Família, eu conheci um programa chamado Mãe Social. Como é que é isso? Eu vou explicar, eu vou resolver o problema de vagas de creche na cidade de Manaus. Porque na minha época eu resolvi. Como é que resolve isso? Mãe Social, primeiro é gerador de empregos. Você tem uma quantidade enorme de crianças que não estão na creche, a mãe deixa de trabalhar e às vezes tem possibilidade de trabalhar. E é necessidade mesmo. E é necessidade mesmo. Ela faz isso. Então, assim, como é que funcionava? Eu não estou prometendo que vou fazer, eu vou trazer de volta esse programa mais acompanhado, de forma mais moderna, mas em resumo é mais ou menos o seguinte: a prefeitura contratava uma mãe aqui no bairro do Japim, pagava o salário para ela era contratada e treinada para ser mãe social, contratada pela prefeitura. Ela recebia na casa dela, obrigatoriamente ela tinha que separar o espaço da casa dela, 5 crianças. As crianças da vizinhança. As crianças da vizinhança, 5 crianças ela recebia. Aí recebia junto a comida das crianças, a merenda, que chama merenda. Isso funcionou? Funcionou muito bem. Eu tinha mais de 2.000 mães sociais em Manaus. E hoje eu acho, já não fiz as contas, que eu estou preparando um plano de governo, tendo acesso às informações, nós vamos precisar de 4, 5 mil mães sociais em Manaus. Porque 2 mil, cada uma com 5 crianças, são 10 mil crianças 10 mil crianças assistidas todo mês. E 10 mil mães que são liberadas para procurar emprego em outro lugar. Isso, ainda tem esse detalhe. Então, interessante. Essa é uma forma também de cuidar da geração de empregos. A cidade de Manaus está precisando de empregos. Essa é uma forma de fazer isso. Você não constrói a creche, você não gasta. Aí você pode me perguntar, mas Alfredo, por que isso do banho social? Porque o custo é muito menor. O governo federal dá o dinheiro, 10, 20 bilhões, sei lá quanto, para fazer uma creche, constrói e a prefeitura tem que criar estrutura para fazer isso. Aí lá você tem que contratar uma série de pessoas, vai pagar energia, água, luz, vigia, não sei o quê, e coloca lá 100 crianças. Ficam 500 fora da creche. Então, esse é um polo gerador de emprego e para resolver o problema de creche em Manaus. Eu não vou construir creches em Manaus. Eventualmente, em algumas áreas da cidade, até para ter. E também manter as que já tem, né? Claro, e manter as que já tem. Tem umas creches aí já. Já tem umas creches. E também criar algumas onde for necessário. Mas o grande projeto é Mãe Social. É Mãe Social. Alfredo. E não é coisa nova, Humberto, porque eu fazia na minha época. Né? Uma outra coisa que a gente tem que considerar, eu falei da educação, que o Arthur cresceu na qualidade técnica da educação em Manaus, que hoje, entre as 27 capitais, a cidade de Manaus é a 9ª. Na minha época, e eu vou trazer isso de volta, na minha época, o pai de aluno da rede municipal de ensino não gastava 1 centavo com o filho. Sabe por quê? Eu dava o fardamento, calça, bermuda, tênis, mochila. Isso não é feito agora? Não. Não é feito, isso parou também. Parou. Mochila, com livro, caderno, lápis, borracha, tudo, absolutamente tudo. O pai e a mãe de aluno. E tem orçamento para isso, Tem né? orçamento. Orçamento é questão de prioridade. A nossa cidade é o 6º PIB do país. Apesar de ser uma cidade muito problemática, nós somos uma cidade-estado, concentramos aqui mais da metade da população. 53% da população. E mais de 90% da economia. Sim. Portanto, quando o Distrito Industrial, quando a Suframa anuncia uma nova empresa, vai se instalar com 5 mil empregos. Atrai todo mundo para cá. E isso vai levar 10 anos para fazer isso. Então, os problemas sociais e não só são no interior, viu gente de fora também, muita né, gente Alfredo? de fora, muita gente de fora. Alfredo, qual é a sua mensagem agora? Você só falou para mim, né? Só eu te perguntando, te cutucando aqui. O que você tem a dizer para encantar o eleitor e para segurar o eleitor que vale a pena repetir pela terceira vez o voto em você para prefeito em Manaus? Olha, eu confesso que estava desistindo da política.
Porque hoje fazer política é muito difícil. As pessoas não acreditam mais nos políticos e mais recentemente votaram no Novo e tal, que ia resolver todos os problemas, deu tudo errado. O Novo não resolveu, então as pessoas já não acreditam mais na política. Mas eu cheguei a Manaus há 40 e poucos anos atrás e fui muito bem recebido por essa cidade. Essa cidade me projetou nacionalmente. Eu só fui ministro do Estado porque eu fui prefeito de Manaus. E não seria justo da minha parte não colocar nesse momento o meu conhecimento, a minha história, o meu currículo a serviço da minha cidade, a cidade que eu amo, que eu escolhi para viver e que, se Deus me permitir, é aqui que eu quero passar os restos dos meus dias e até ser enterrado aqui. A gente não pode escolher onde nasce, que é coisa de Deus, mas a gente pode escolher onde quer viver. E eu sei que eu estou pronto para ser um bom prefeito, eu sei que eu estou pronto para ser um prefeito que vai resgatar um bom serviço de saúde, que vai resgatar empregos, pensando e fazendo coisas que eu já fiz e funcionaram, como o programa Mãe Social, gerando muitos empregos em Manaus, 4, 5 mil empregos, resolvendo um problema histórico, que é o problema de creche da cidade. E eu vou trazer de volta também coisas para movimentar a economia. Fecharam muitas empresas, pequenas e microempresas, que estão fechadas e as pessoas não têm como recomeçar. Eu tinha na minha época uma coisa chamada Banco Social. Eu vou trazer isso de volta para emprestar para o pequeno empresário, para uma cooperativa de costureiras, que eu vou trazer de volta a farda e essas pessoas vão confeccionar roupa, a prefeitura vai comprar, já vai ter para quem vender. E financiar, por exemplo, a abertura de alguém que tem uma oficina mecânica, vai lá, faz um empréstimo. Eu fiquei surpreso quando eu fiz isso da prefeitura. Eu achava que a inadimplência seria alta, seria grande. Não foi, todo mundo pagava bonitinho. Engraçado não, isso é real. Como uma pessoa mais simples, como uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, gosta de pagar suas coisas, gosta de cumprir suas obrigações. E esse dinheiro retornava e eu emprestava de novo. Eu quero fazer uma revolução nessa cidade. Eu vou procurar o distrito industrial, tem que preservar os empregos, nós vamos ter um ano muito difícil, nós vamos ter que ter alguém na prefeitura que saiba conduzir a prefeitura, eu vou ter que sentar com os empresários do distrito, como é que a prefeitura pode participar, ajudando, reduzindo impostos, reduzindo alvará, reduzindo IPTU, cobrando a manutenção do emprego das pessoas. Então, o maior desafio do próximo prefeito não é esse negócio, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo, é o jovem, a minha geração, não tem nada a ver. A prefeitura precisa de alguém que tenha experiência e tenha vigor, e que tenha vontade de fazer política como eu fazia quando era prefeito. Reacendeu em mim a chama, o desejo de ser prefeito de novo, quando eu comecei a andar nos bairros, sentir as pessoas, conversar, discutir os problemas, que era assim que eu fazia. Eu, quando era prefeito, eu só ia à sede da prefeitura 2 vezes por semana, meio expediente. O resto era da rua, procurando problema. Alfredo Nascimento, boa sorte. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui dividir os seus planos, os seus projetos em prol da qualidade de vida e do bem-estar da população dessa cidade que eu tenho certeza nós dois amamos muito. Amamos muito. Aí que ninguém duvide disso, né? Que ninguém duvide disso. Então olha, tá bom. Eu nem nasci aqui, mas amo essa cidade. Eu também não, mas eu adoro essa cidade. Obrigado, querido. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Tamo junto. Minha gente, por hoje é só. Amanhã estarei de volta a partir das 2 horas da tarde com um outro candidato, né? Um pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Ó, fica de olho nele. Anotou o que ele falou? Para a gente depois cobrar, hein? Porque esse é o nosso papel. E depois, encantado, a gente vota ou não, escolhendo primordialmente o melhor, porque nós merecemos o melhor candidato. Até amanhã. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.